tudo bem com você? Eu sou a Gabi, a menina do pano, e nesta aula você vai aprender como fazer uma cesta de pão com zíper. Espero que vocês gostem. Vamos à aula. Então, amiga, você vai precisar de manta R2, tecido para forro, tecido para a parte externa da sua cesta, filó, zíper e faixas para acabamento. Todas essas medidas, amiga, estão disponíveis aqui na descrição. Amiga, eu estou usando o tamanho de 40 por 40 para produzir a minha cesta. Digamos que você queira diminuir o tamanho ou aumentar, você deve atentar que sempre deve ser um quadrado, ou seja, todos os lados iguais da medida. Então poderia ser 30 por 30, 25 por 25. E o outro detalhe também é essa parte aqui que vai determinar a altura. Então você também tem que tirar a medida igual, tá? Em formato de quadrado. Aqui eu usei 8 centímetros para tirar esse espaço aqui, que vai determinar a altura da nossa peça, tá? Ah, Gabi, eu quero fazer ela um pouquinho mais rasa, então você pode tirar 5 por 5. Ah, eu quero fazer ela mais alta, então você vai acrescentar aí 10 por 10. O importante é que tanto na medida total quanto aqui ao lado onde você vai determinar a altura da sua cesta, deve ser sempre o quadrado. Então, amiga, eu já preparei aqui a parte de cima, né, a parte externa e do filó, e agora eu vou preparar essa parte interna do forro para você ver. Então, você precisa tirar um quadrado de 8 centímetros de cada canto. Amiga, se você dispor da régua de patchwork, facilmente você vai conseguir aqui fazer sua marcação. Ó, já tenho aqui 8 por 8, é o que eu preciso tirar. Você pode fazer o uso do cortador circular direto, mas neste caso, Gabi, eu não corto direto no cortador. Eu gosto de marcar aqui e depois eu faço o corte com a tesoura por conta da quina aqui, que é muito delicado. Eu tô riscando aqui com a caneta, tá? Mas eu tô riscando do lado avesso e também depois não vai aparecer. Beleza? Então aqui eu vou fazer o meu corte. Digamos que você não tem esta régua. O que você vai fazer? Se você não tiver a régua e estiver cadastrado em minha lista, eu vou te enviar o molde, né? Junto com a receita, o molde. Você pode fazer num papel comum, papel chamex, o papel que você tiver, fazer a medida, tá? De 8 por 8 e daí você vai repetir o mesmo processo. Então dessa forma eu também consigo riscar a minha peça e em seguida você vai fazer o corte. O ideal é que se você tiver uma tesoura com a pontinha fina, vai ficar bem mais fácil aqui para fazer esse corte. Amiga, depois de cortado, você reserva, porque nós iremos usar 2 desses quadrados, tá? E lembrando sempre que se você gosta de aproveitar tudo, todos os quadrados que te sobrarem aqui, depois você pode dar aí um destino, tá? A todos eles, criando outras peças. Então, amiga, se você vai cortando de todas as suas peças, reserve, porque você pode reaproveitá-las, tá? Mas pelo menos desta peça vermelha, 2 você vai aproveitar pra gente colocar as alcinhas para auxiliar na abertura do zíper. Então agora você vai repetir o processo em todos os lados, todas as quinas, até que você chegue a este mesmo modelinho aqui. Então, amiga, vamos começar trabalhando com a parte de cima. Já estamos com todos os tecidos cortadinhos. Eu vou começar a trabalhar com as alças agora, tá? Para em seguida a gente fazer a parte superior, que é a do filó. Então a alça vai dobrar ao meio, fazer o vinco aqui e em seguida encostar essa pontinha, encostar a outra e em seguida encostar aqui as duas, certo? Então aí você já vai costurar por fora.
Então agora, amiga, você vai dobrar aqui o filó, tá? Ó, você vai dobrar bem ao meio certinho e em seguida você vai fazer um corte aqui. Amiga, já cortei minha peça, tá? Agora nós iremos fazer a aplicação das alças. Eu quero que você observe, lindona, na sua alça, né? O que é que eu fiz aqui pra facilitar, pra não ter que ficar medindo? Eu coloquei as duas iguais e fiz uma marcação aqui nas duas, dos dois lados da ponta, porque assim vai me facilitar na hora de costurar. Eu não vou precisar costurar uma e ficar medindo se tá do tamanho certo. Então elas estão do mesmo tamanho e daí eu já fiz a marcação onde deve ser a costura. Então você deve marcar o meio dessa peça, tá? Então, amiga, eu fiz um pique na dobra. Iremos marcar 4 centímetros para cada lado após o pique, tá? Então aqui não vai ter como marcar, a gente vai ter que colocar aqui mesmo, tá? Pronto. Vamos marcar com alfinete. Na sequência, amiga, ó, do meio pra lá, o meu próximo. Então agora, amiga, você deve repetir o processo, tá? Do outro lado, para que a gente coloque tudo no posicionamento certinho. Então, vamos marcar o meio. Então agora, já aplicadinho nossas alças, nós iremos trabalhar o nosso viés. E como que você vai fazer isso da maneira mais fácil? Eu tô usando a faixinha de 4 centímetros, mais ou menos 4,5, porque após feito, né, ela vai ficar com um pouquinho mais de 1. O que que você vai fazer? Você vai precisar marcar, porque nós iremos virar aqui ao meio e depois precisaremos marcar. Então, para facilitar, eu marquei uma linha de 1 centímetro aqui, outra linha de 1 centímetro aqui. E agora, amiga, eu vou virar e já vou passando o vinco com a unha e também o ferro para ficar ao lado certinho. Então, amiga, a gente vai dobrar o meio, mas você lembre de deixar a parte da frente, ó, um pouquinho mais pra trás, porque quando a gente passar a costurinha aqui na frente, ó, já vai pegar também a parte de trás. Se você fizer o inverso, ou você não tiver esse cuidado na hora de dobrar, né, porque somos nós aqui, ó, que estamos fazendo. Então, na hora que você dobrar, depois que você marcar aqui, então, ó, já vou virar de forma que fique certinho a parte da frente um pouquinho mais para trás, porque quando passarmos aqui vai dar tudo certinho agora. Então o procedimento é esse, você tá vendo aqui nossa parte, né, nosso filó, você vai vir e vai colocar ele total, completo aqui dentro, certo? Ó, ele tem que ficar todo aqui dentro e aí a gente vai fazer a aplicação da nossa costurinha certinho aqui, ó. Aí a alça já vai ficar embutida, já vai ficar tudo bonitinho. Então, amiga, já costuradinho, tá? Com o viés, nós iremos fazer a aplicação do zíper. Fazer a aplicação aqui, tá? Pra aplicar dessa forma, amigo, o ideal é que você tenha um pé calcador, tá? Que segure, que passe aqui pertinho dos dentinhos. Se você não tiver, então você pode aplicar na parte de trás do zíper. Ó, por essa parte aqui você consegue fazer a aplicação. Amiga, já apliquei um lado do zíper, tá? O desafio agora é que essa alça fique igual. Por que que eu falo isso? Se você começar
costurar a partir daqui de cima, é uma pressão muito grande, tá? E costuma, amiga, você começa aqui, marca lá e o tecido correr a parte de cima, né? Porque a gente tá com, geralmente o zíper ele é um pouco engomado, tem essa parte aqui. Então se você começar aqui, dificilmente você vai conseguir fazer o acerto aí das duas, tá? Eu já tentei por várias vezes e sempre costuma dar errado. Então o que eu vou fazer, lindona? Eu vou começar a costurar daqui, tá? Vou cuidar depois, né? Porque eu vou precisar terminar de costurar para fazer um retrocesso que eu não deixe aqui com acabamento ruim, mas eu vou realmente começar a costurar a partir das alças. Então, lindona, parte de cima concluída, tá? Ó, tem aqui. Abro e fecho. Lembra que eu te pedi, amiga, para você deixar os dois quadradinhos, eles vão funcionar como esta alcinha aqui. A gente vai usar na parte da frente e na parte de trás. O que você vai ter que fazer agora com essas duas peças? Você vai costurar aqui, ó, vai dobrar avesso com avesso, tá? Vai passar uma costurinha aqui na medida de um pé de máquina e depois a gente vai desvirar. Vai repetir o mesmo processo nessa daqui. Amiga, para que eu consiga fazer essa costura do zíper, eu usei os dois pés calcadores, tá? Acho que eu falei certo. Que ele forma o pazinho, né? Um quando você vai e o outro de volta, né? Ele funciona assim, ó. Funciona um assim e o outro na volta, né, que você precisa passar a costurinha, então ele te dá essa chance de costurar aí bem no pezinho. Se as amigas não tiverem esse pé, esse daqui que é para máquina industrial, eu paguei, se eu não me engano, acho que foi R$4 em cada lado, menos de R$5, tá? Não sei hoje, faz uns 3 anos que eu tenho. Se as amigas não tiver o pezinho, mas tiver o seu pé normal, ao invés de você aplicar aqui, passar a costurinha, você pode tranquilamente, com o pé calcador que você tiver, passar a costurinha aqui, ó, nesse espacinho, ó. Você pode passar aqui, você não vai ter o menor problema, não vai ficar talvez preso lá encostadinho nos dentinhos, mas você pode usar essa opção, tá? O importante é você não deixar de fazer. Então, lindona, aqui ó, o meu final, já costurei ó, dobradinho para o lado de dentro, né, passei uma costurinha aqui, porque quando a gente for colocar lá, já vai estar no ponto de acabamento certinho. Eu coloquei uma margenzinha maior, você sabe, né, que eu usei o quadrado, então já tá na medida praticamente certinha. E aqui é a minha parte da frente, ó, aqui eu fecho o zíper, porque aí fica mais fácil, ó, para eu puxar. Aqui eu tenho minha parte da frente, tá? Então você vai unir um lado com o outro, né? Onde a gente fez o corte, olha, aqui, certo? E você vai fazer uma costurinha fina, tá? Não precisa ser costura de 1 centímetro, senão a gente não vai ter margem para trabalhar. Então você vai unir essas duas partes aqui pelo lado da frente e em seguida, amiga, que tiver costurado, a gente vai puxar para dentro e fazer uma nova costura. Então, feito isso, ó, minha costurinha para fora, eu vou desvirar, vou virar o avesso e daí eu vou puxar a minha costurinha para dentro e vou fazer mais uma costura, porque daí ela vai ficar guardada e não vai ter risco de desmanchar ou de acabamento, né, de abrir a costura, né, de se estragar. Então, agora eu vou passar outra costurinha aqui. Amiga, você vai perceber que esses tecidos eu já tenho aqui umas margenzinhas, eles já tem formando aqui umas listas e essas listas eu vou aproveitar para fazer minhas costuras cruzadas, ó. Você vai perceber que ele tem tanto
indo para lá quanto para cá. Isso vai me dar a chance de fazer uma tela C. Se você não sabe como fazer, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Para que você possa aprender como fazer aí a sua marcação e consequente fazer a costurinha, tá? Vou regular a máquina no ponto número 2. Bom, amiga, passei as costuras, você tá vendo, né? Formando um losango aí, indo e voltando. E também, ao final deste matelassê, eu passei uma costurinha todo em volta do tecido com a manta. Então, amiga, nessa etapa eu ainda gosto de passar uma costura em volta, tá? Pra gente fazer a base dela, né? Pra que quando ela fique de pé, ela fique aqui modeladinha, pra que ela fique de pé certinho. Tá bom? Então eu vou marcar aqui, eu vou marcar 9, porque aqui eu tenho ainda que fazer a minha costura prendendo. Então com 9 centímetros e mais a minha margem de costura vai dar certinho. Aí nesta etapa eu vou usar a canetinha mágica, porque eu vou precisar apagar essa linha depois. Então, amiga, eu já passei a costura, tá? E você vai verificar agora com o ferro, né? A linha vermelha que eu fiz, tá? Como eu tô usando a canetinha mágica, então, após passar o ferro, a linha vai sumir. Você vai unir agora aqui essas partezinhas, direito com direito, tá? Todas. A gente não vai precisar usar o procedimento que a gente usou no filó, porque nós teremos um forro aqui. Então, você vai costurar todas as peças aqui, tá? Com a costurinha de 1 centímetro ou a margem da sua máquina, né? Do seu pé calcador. E você vai repetindo, unindo um lado com o outro. Então, amiga, agora nós iremos fazer a aplicação, tá, da nossa parte de cima para depois concluir com o forro. Então, amiga, aqui você vai precisar achar um meio, tá? Por essa parte de cima, você sabe que o meio é esse e o outro meio é esse. Como que eu fiz aqui? Eu só juntei aqui uma parte na outra e fiz uma marcação com caneta mesmo. O que você vai ter que fazer para montar essa primeira parte? Você vai abrir aqui o zíper um pouco, certo? E agora a gente vai desvirar a nossa peça, colocando ela do modo avesso. Se você fizer essa aplicação, lindona, com o zíper fechado, depois você não vai conseguir desvirar. Então é importante que o zíper esteja fechado. Tá o avesso, você vai colocar a cesta, né? Cestinho dentro da nossa parte aqui do avesso, do nosso filó já pronto, com o zíper aberto do avesso. Encontrando, ó, todas as costuras do filó aqui, mas mesmo antes dela encontrar aqui, você precisa centralizar o nosso meio aqui no pontinho, na marcação onde eu fiz, que aí você sabe que é o meio. Feito isso aqui, você vai alfinetar aqui, porque já marcamos a nosso centro de um lado e iremos marcar o nosso centro aqui, ó, do outro lado. Na hora que a gente for passar a costura, você toma um cuidadozinho de fechar um pouquinho, porque o zíper está aberto, ok? Feito isso, ó, os dois lados, os dois meios, agora você já percebeu que aqui se ajustou bem, só conserta-se as costuras, né? Ajusta as costuras umas com as outras e na sequência nós iremos passar uma costura toda em volta. E não esqueça, amiga, de deixar um pouco do zíper aberto. Então,
amiga, já tenho toda a minha peça, ó, costuradinha. Lembra que eu pedi pra você deixar o zíper aberto, porque agora nós iremos desvirar, tá? Mas confere se tá tudo ok, tudo bem costuradinho. Aí eu vou colocar a mão aqui por dentro pra abrir um pouco mais. E aí agora a gente desvira a nossa peça, tá? Pronto. Então aqui nós temos a primeira parte montada. Primeira não, porque já passamos por diversos processos, né? O que a gente não pode, lindona, agora é deixar que essa parte interna fique sem o forro, tá? Então, para finalizar, realmente a gente só vai fazer agora a aplicação do forro para que a nossa peça fique totalmente pronta. Então, amiga, vamos costurar aqui, tá? Direito com direito. E daí a gente vai fazer isso nos 3 lados. Em um lado, lindona, ao invés de você costurar todo, você só vai costurar um pouco, a medida de mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros, tá? Porque eu gosto de desafio. Eu tenho uma peça que eu tô trabalhando grande, eu vou tentar passar ela por aqui de volta para que a gente tenha a costura tudo embutida. Então, temos aqui, ó, todos os lados costurados e, porém, esta partezinha aqui, fiz a costurinha com retrocesso. Então aqui, lindona, vai querer realmente um bom raciocínio, tá? Pra gente conseguir fazer. Você vai abrir novamente e vai voltar essa parte aqui pro posicionamento anterior. Lembra quando a gente fez ela da primeira vez, que a gente aplicou? Então você vai desvirar ela toda. Vou fechar um pouquinho pra facilitar, mas não feche tudo, ok? Então voltou pro mesmo posicionamento que ela estava, ó, que a gente costurou antecipadamente. E agora, então neste posicionamento você vai pegar, ó, o nosso forro, vai virar também ele pelo lado avesso, olha onde a gente fez as costuras, ó, todas as costuras aqui. E você vai colocar este cestinho todo também desvirado, né, da forma que a gente aplicou, e vai colocar aqui dentro, amiga. Então você vai vestir e ajustar aqui, ó, as costurinhas umas com as outras. Olha, essa daqui é aquela que vai ficar com a abertura, né? Onde a gente vai ter o desafio de tentar tirar por aqui. Ó, tá toda ajustadinha. Se você quiser, aqui eu passei a costurinha mais funda, tá, amiga? Justamente pra isso, porque quando a gente desvirar, a gente precisa que ele fique mais ajustadinho dentro. E você vê que aqui pegou tudo, ó, legalzinho, ó, todo certinho. Tá? Deixando o espacinho. Aí ajustado agora, nós iremos fazer uma outra costura aqui na máquina em toda a borda dela, cobrindo a parte da costura de dentro, ó, que a gente fez aqui no filó. A gente já tem uma costura, então você vai costurar de modo que ela fique um pouco abaixo dessa costura, para quando a gente desvirar não aparecer. Então, amiga, tenho aqui, ó, o meu espaço, tá? Onde a gente vai tentar desvirar tudo. E aqui todas as outras costuras eu decidi fazer abertinha aqui, tá? Costuramos, ó, deixei a partezinha costura branca pra você visualizar bem. Ó, todos os lados costurados. Então, amiga, todas as vezes que você trabalhar com manta, você vai ter um pouco de dificuldade para desvirar, porque nós estamos trabalhando com uma peça que é um pouco mais grossa, mais dura. Então lembre-se que manta, muitas camadas de tecido, de forro também, quando você for desvirar com um espaço muito pequeno, não é força, tá? É jeito. Então eu vou aqui, demora um pouquinho também. Consegui! Dá uma impressão em que a gente não vai conseguir recuperar a nossa peça, mas é só impressão mesmo, tá, amiga? Então, eu consegui aqui. Em seguida, a gente vai fazer um tratamentozinho, porque a gente precisa fechar essa parte. Então, eu vou dar um jeito de passar um ferrinho e a gente fechar ela aqui discretamente, de modo que não vai ficar aparecendo e nem danificado. Então, lembrando, amiga, que é realmente um pouco difícil de fazer essa transferência, mas dá. Como que eu te aconselho fazer isso, ó? Você tá nessa ponta aqui, então procura
procura pegar essa outra ponta, que aí você vai conseguir facilmente. Ó, você põe a mãozinha por dentro, tá? Aqui eu já fiz, né? E daí você puxa pela ponta, ó, do outro lado, que aí você vai conseguir com mais tranquilidade, assim como eu consegui agora, tá? Então a gente ajusta aqui. E em seguida, para testar, eu já vou desvirar de novo aqui a minha outra parte, a parte do filó, pra gente ver aí agora o acabamento final, como que vai ficar. Então, querida, deste modo, eu tenho todas as minhas costuras cobertas. Eu sou muito assim, com essa questão de costura, né? Então, amiga, quanto a essa parte de costura embutida, eu gosto muito de um acabamento em que você consegue cobrir. Dessa forma aqui, a gente não vê a parte interna, né? A não ser aqui que não tem jeito mesmo. Mas aqui, ó, tá tudo cobertinho. Então, lindona nosso buraquinho do forro, né? Que ficou aberto. Eu fiz um piquezinho aqui, amiga, ó. Um piquezinho, porque aí agora eu dobro aqui de um lado, dobro do outro, encosto, né, simulando a costura interna. E já vem aqui na minha parte também, que já ficou encaminhada da costurinha que a gente fez. Você pode fazer uma costura direto. Então aqui já costuradinho, tá? Você vai ter duas opções agora, amiga. Uma opção de finalização seria você dobrar essa parte aqui. Deixa eu só puxar aqui pra você entender. Ó. Colocar essa parte da costura, né, da manta que tem aqui, ó, pra baixo. E fazer uma costura de pesponto. Ó, e não vai aparecer nada, ó, minha mão aqui. Tá? Pode ser uma costura de pesponto com uma costura reta, uma costura decorativa, ou então você pode desvirar aqui, como eu já desvirei, como eu vou fazer. E para não ter que virar essa costura que tá um pouco grossa por conta da manta que tá aqui, eu vou deixar ela como um detalhe na parte de trás. Então eu vou fazer o meu pesponto aqui. Então pespontei todo em redor aqui. Desta forma eu vou ter aí o meu forrinho já preso, a costurinha certa. Agora eu vou desvirar novamente. Então, amiga, o que você achou? Eu espero sinceramente, amiga, que você tenha gostado. E como que eu vou saber se você gostou? Se você curtir aí, der o seu like e também comentar. O comentário é super importante, amiga, porque me ajuda muito a melhorar os conteúdos pra vocês. Eu espero muito que vocês comentem, compartilhem e eu te encontro na próxima aula. Eu sou a Gabi, a menina do pano. Te vejo na próxima aula. Até lá!